Josué, capítulo 7. Preste muita atenção nessa leitura que vai ser uma bênção hoje, o seu dia, meditando comigo. Vamos lá. Os israelitas derrotados em Ai, uma cidade. Aí fala aqui o nome de um homem chamado Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a cidade de Ai. Não fadiguemos ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olha que interessante, A Bíblia está falando aqui que houve uma corrupção, houve uma falha, um pecado de Acã. E ainda ninguém está sabendo disso. Só que logo depois que eles venceram ali Jericó, eles foram lutar contra mais um povo de uma cidade, dominar ali mais uma cidade chamada Ai. E quando eles olharam lá os inimigos, eles viram que eram poucos. Aí falaram para Josué: Josué, não precisa ir todo mundo para lá não, Josué. Os inimigos são poucos. Vamos só alguns, 2 ou 3 mil vai dar conta do recado. Olha que interessante, nós vamos ver o que aconteceu, hein? Já aproveita, já coloca aqui nos comentários assina a sua presença aqui, diga o seu nome presente na frente, dá bom dia, boa tarde, boa noite aqui, porque estamos lendo a Bíblia toda aqui, juntos, um capítulo por dia. Vamos continuar aqui. Versículo 4 diz assim: Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram dele uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha que interessante. O povo falou: não, Josué, podemos ir apenas com 2 ou 3 mil lá que venceremos o povo de Ai. Quando eles chegaram lá, aquele povo veio contra eles, mesmo sendo poucos, diante deles, os venceram. E 30 e poucas pessoas do povo de Israel, do povo de Deus, perdeu. E o povo não entendeu nada. E nós vamos ver aqui agora que esse povo vai questionar, vai ficar bravo, o próprio Josué vai ficar indignado, só que aí Deus vai falar: não vem colocar a culpa em mim, não vem colocar não, vocês falharam, vocês me desobedeceram. Isso acontece muito no nosso meio, muitas situações elas trazem ali consequências na nossa vida, porque agimos de maneira que desagradou a Deus. Só que aí a hora que nós estamos vivendo a consequência, a tendência nossa é nos vitimizar, falar que Deus nos abandonou, só que na verdade foi uma consequência errada que gerou aquela situação que estamos vivendo ali naquele momento. E há uma necessidade de cairmos em si, não ficar se vitimizando, cair em si, se arrepender, pedir perdão a Deus, misericórdia, e Deus vai dar a vitória novamente, tá bom? Só que lógico que tem situações que acontecem ali porque você está sendo perseguido por Satanás, pela força das trevas, não é uma plantação sua, mas a grande maioria são consequências de atitudes erradas, de quebra de aliança que nós temos com Deus, e isso gera situações ruins, que nós temos que rapidamente ver o que aconteceu, nos corrigir para sermos abençoados. Olha o que diz o versículo 6, Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó
sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Aí ele fala assim, ó, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que fará ao teu grande nome? O Josué fez uma oração, né? Falando, Deus, o povo quando souber que o Senhor não está com a gente, eles vão nos cercar e vão acabar com a gente. Como diz o Salmo 124, né? Vão nos devorar vivos, vão nos arrebentar. Josué rasgou as suas vestes em clamor ali, Josué começou a orar, colocou pó e cinza na cabeça e disse, o que vão fazer de nós, Senhor? O que vai ser conosco? Olha o que está acontecendo. Aí Deus responde, ó, olha o versículo 10, ó. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, ó Josué, e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomara das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Olha que interessante. Deus olha para Josué, Josué fala assim, ó, ô Josué, Deus chama Josué e fala, para com isso aí. Por que você está fazendo esse vitimismo aí? Porque não, eu nunca quebro uma aliança com o meu povo se o meu povo antes não quebrar a aliança comigo. Deus ele foi bem claro, ó, vocês pecaram, vocês fizeram aquilo que não era para vocês fazerem. Eu disse que era para ninguém pegar nada de Jericó, a não ser o ouro e a prata. O resto era para destruir tudo, queimar, não era para pegar nada. E nós vamos ver aqui que o Acã, que nós começamos falando dele no início da leitura aqui, ele pegou uma capa babilônica, né? Ele se encantou com isso e trouxe isso, condenação, para o povo de Israel. Então é muito importante a nossa obediência com aquilo que Deus nos pede no determinado momento da nossa vida que nós estamos vivendo com Ele. Aquilo que Deus pedir para mim e para você, nós temos que fazer. Para muitos de vocês aqui, Deus pediu para você continuar firme na sua aliança, lendo a palavra aqui. Deus pediu para você deixar isso ou aquilo, ou fazer isso e aquilo que agrada a Ele. E aquilo que Ele pedir para você, faça. Porque por trás dessa obediência tem uma grande bênção e vale muito a pena, porque Deus, Ele tem tudo que você mais deseja no seu coração. E olha o que Ele continua aqui no versículo 13, ó. Dispõe-te e santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Em outras palavras, existe coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará ao homem por homem. Aquele que for achado com coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucuras em Israel. Olha que interessante. Aí o versículo 16 fala assim, ó: Então Josué se levantou de madrugada,
fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a casa do homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei. Olha que interessante. Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, eu cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Olha que interessante. Ele pega e fala assim, ó, eu pequei. Eu reconheço. Eu pequei. Quando entramos ali em Jericó, eu vi uma capa babilônica, me encantei, cobicei ela, tinha ali um ouro, uma prata também ali. Eu cobicei, peguei esses pertences e escondi eles, mesmo eu sabendo que era pecado, mesmo eu sabendo que Deus não queria. Isso é muito forte. Eu e vocês temos que vigiar muito, porque algumas atitudes vão trazer maldições para a nossa vida. E nós não fomos chamados para ser pessoas amaldiçoadas, nós fomos chamados para ser abençoados. Então toma posse disso em nome de Jesus, viu? Aí o versículo 22 fala assim, ó, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos e suas filhas, e seu boi, seus jumentos e suas ovelhas, e sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, os queimaram. Levantaram sobre ele um montão de pedra, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Olha que forte, pessoal. Olha que coisa, bispo, mas é muito radical, mas Deus, ele, infelizmente, tem situações que levam a atitudes drásticas. E nós estamos falando disso lá atrás. Nós estamos falando de um tempo lá atrás, a qual era necessário, no início de tudo, situações e atitudes drásticas para não se perder o controle de tudo. É só você analisar comigo. Um país que tem uma regra dura contra certos tipos de delitos e crimes, aonde faz valer mesmo a lei, há uma punição para quem faz isso e aquilo, diminui-se muito aquele tipo de penalidade de pecado, de erro, de quebra de lei. Só que um país onde não tem lei, as coisas elas ficam e viram uma bagunça. É só você saber, um pai e uma mãe que é liberal, os filhos fazem o que querem. Quando há uma rédea mais curta, uma orientação, ali há mais disciplina, ali há mais atitudes corretas. E Deus, nessa situação, toma essa atitude drástica. Essa penalidade acontece com aquela família, porque Deus queria os ensinar
a andarem no caminho correto. Infelizmente é duro de analisar isso, é duro, a gente gostaria que isso acontecesse, mas foi algo necessário. E uma coisa é fato, nós precisamos ali pegar isso e entender. Se eu não quero ser punido, é só eu andar no caminho certo, eu andar debaixo da bondade e da misericórdia. Então, eu e vocês, meus amigos, minhas amigas, homens e mulheres de Deus que estão lendo esse capítulo comigo, há uma grande importância de nós nos alinharmos com Deus para sermos a cada dia mais abençoados e não colhermos punições, nem para nós, nem para nossa família, tá bom? Faça igual Raabe. Raabe escolheu o lado certo. O Acã, mesmo conhecendo a verdade, escolheu o lado errado. As escolhas somos nós que fazemos, tá bom? E eu aguardo você aqui amanhã para a gente ler Josué, capítulo 8, que vai ser uma bênção para a sua vida e para os seus dias, tá? Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus nos permitir.